Muito boa noite, caros vestibulando. É um prazer estar aqui, né, com mais um aulão para o Enem e o vestibular. Hoje, aula prometida de matemática, tão esperada. Desde ontem o pessoal assistiu a aula do professor Tales de História, né? Então hoje vai ser alucinante. Professor Jonaldo, professor Gibran, a gente vai aqui discutir várias coisas a respeito de questões que com certeza aparecerão no Enem, no vestibular. Ok, galera? Então, ó, tão esperado, né? Aquela músicazinha de tema que não vai rolar, mas tá na cabeça de todo mundo. Qual é aquela música? O papai chegou. Olha aqui, ó. O papai chegou. Gibran tá aqui do meu lado e o papai chegou. Vai lá, Gibran, muito boa noite e fica à vontade, cara. Pessoal, boa noite. Depois de uma movimentação dessa aqui com o Jonaldo, né? Muito obrigado. Inclusive, avisar os meus alunos, né? Sobre agora que eu vou ser pai, não é verdade? Minha mulher está com 1 mês de gravidez aí, a gente está na grande expectativa. Depois de uma festa dessa eu não poderia deixar de falar isso aí, não é? Tá certo? Também a gente já está com os computadores aqui ligados, tudo tranquilo. Mandar um abraço primeiro para Eric, né? Eric já estava pedindo aqui, né? É o primeiro abraço que a gente tá mandando aí para a galera, tá certo? E também, claro, mandar um abraço para minha mulher que está em casa aí, que ela está com 1 mêsinho aí de gravidez aí, que a gente está esperando aí um filhinho Kratos. Tá certo? Pra galera aí. Bom, a gente tá aqui dando uma ajeitada maravilhosa nas questões. Pra gente começar aqui as aulas. A gente primeiro vai colocar questões de conjuntos, né? Questões também aqui no caso de probabilidade, trigonometria. Deixa eu lembrar mais aqui. Matemática básica, que é um enfoque grande aí para, no caso, o Enem, tá ok? Mandar também, no caso, um alô aí também para meus alunos, claro, das escolas que eu ensino e ex-alunos também, que no caso é Overdose, SEI e o pessoal do CDF. Jonaldo Boy, tudo tranquilo aí? Como é que tá a preparação para a gente começar? A primeira questão que a gente vai fazer aqui, se eu não me engano, é uma questãozinha de conjuntos, não é verdade? É uma questão bem interessante de conjuntos que a gente está esperando o Jonaldo aqui se preparar para a gente começar, não é verdade? A gente também aqui está ao vivo aqui, também ao vivo que a gente fala, a gente está online, tanto no Twitter quanto, né, na verdade, a gente está no Facebook. E a gente vai aqui para a primeira questão. Bora lá? Pronto, deixa eu dar uma lida aqui bem rápido, né? Ele fala essa questão de conjuntos muito interessante, muita gente se enrola nessa questão, ela não é uma questão tão fácil de se fazer. Ele fala o seguinte: um grupo de alunos de uma escola deveria visitar um museu de ciências ou um museu de história. Olha a questão do conectivo ou, né? Da cidade. 48 alunos foram visitar pelo menos um desses museus. 20% dos que foram, essa parte aqui é interessante, né? 20% dos que foram ao de ciências visitaram o de história e 25% dos que foram ao de história visitaram também o de ciências. Qual o número de alunos que visitaram os dois museus? Bom, aí as alternativas seriam um número primo, né? Um número múltiplo de 7, número divisível por 7, número divisível por 3, ou nenhuma das anteriores. Se vocês prestarem atenção aqui, ele já coloca isso para dar aquela complicada, para você não ficar testando. Vamos passar aqui para a gente ver aqui a situação. Deixa eu passar aqui o slide aqui bonitinho. Ele coloca, considerando os diagramas, aí vamos colocar aqui os diagramas que seguem. Na verdade, claro, coisa fácil. Professor Gibran, é verdade que diagrama é considerado um cálculo? É. Diagrama é cálculo. Não esqueça disso. É considerado como se fosse uma chave. Está na parte da chave de respostas. Aí eu estou colocando aqui. Esse C é o pessoal que, na verdade, só foi ao de ciências. Não esqueçam disso. Esse Czinho aí que está. Esse Czão, não é, Jonaldo? É, isso aí. Esse Czão que está aparecendo aí é exatamente o pessoal que foi somente ao de ciências. Hzão, o pessoal que foi somente ao de história. X foi a ambos. Qual o pessoal que foi ao de ciências? C mais X. Ao de história? H mais X. Voltando aqui, vamos voltar aqui para o enunciado. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Olha que legal. Ele fala desse jeito. Deixa eu ler aqui bem rapidinho. Olha que massa. 20 dos que foram ao de ciências, né, visitaram o de história. E 20 dos que foram ao de história visitaram também o de ciências. Essa é a parte que complica. Deixa eu voltar aqui, pronto. Eu pedi para o pessoal pegar lá no meu Twitter, já essa lista no meu Twitter, Gibramate, né? Essa lista já está disponível, a lista com 6 questões, que talvez a gente consiga fazer todas aqui, já está disponível no Twitter e no Facebook. Vai lá na minha timeline e dá uma descida que já tem lá, tá certo? Eu coloquei pelo ForShared. Enfim, pessoal, equacionando a situação tem-se que. Olha que legal.
Pessoal, o que é isso? Ele fala, né? Ele fala aí, 20% dos que foram de ciências visitaram o de história. Ou seja, está aqui, ó, o 0,2, deixa eu colocar de 20% dos que foram ao de ciência visitaram a história. Ou seja, 20% dessa galerinha aqui, ó, dessa galera, 20% desse pessoal, que é esse pessoal, ó, aqui, ó, 20% desse todo é exatamente a interseção que foi o pessoal que visitou de história. E logo, aí claro, você vai ter que fazer algumas contas, multiplica o 0,2 pelo C e pelo X, passa aí vai ficar 0,2x, passa para o outro lado, dá 0,8x, olha que legal, tá aqui, ó. No final você vai ter isso aí, 0,2, C multiplicado por 0,8x, dá uma maravilhosa simplificada, fica 2 e 8, na verdade fica 1 e 4, que você vai ter aqui 2C igual a 8x, e tá aqui, C igual a 4x. Primeira parte da situação, agora vamos para outro enfoque. 25 dos que foram ao de história visitaram também o de ciências. De novo, tá aqui, ó. 25 dos que foram ao de história visitaram também o de ciências. Volta, ó, aqui bonitinho, ó. 25% dessa galera também visitou o de ciências. Ou seja, 25% disso, ou seja, H mais X multiplicado por 0,25 é igual a exatamente X, que foi o que também foi para o de ciências. Pessoal de história, dessa galera daqui que foi de história, também foi para o de ciências. Tá aqui bonitinho, ó, equacionando. 25% desse total foi também para o de ciências, que é exatamente o x que está aqui bonitinho, ok? Bom, dá uma ajeitada, multiplica o 0,25 por h e pelo x, você vai chegar nessa relaçãozinha, 0,25h é igual a 0,75x. Na verdade, você vai ter 25,75, né, dá uma simplificada, você vai ficar que h é igual a 3x. Outra coisa interessante, o todo que tem nessa sala, esse grupo de alunos, se eu não me engano, ele fala aí que foram 48 alunos. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, Czão, x, h, 48 alunos. Agora você vai dar uma substituída, né? Você vai colocar no lugar de C 4x, no lugar de h 3x, você vai ter isso aqui, ó. 4x, x e 3x, 48, fácil, fácil. 8x igual a 48. X aqui vale quanto? 6. Ele, no caso, ele quer saber exatamente, né, a quantidade de alunos, sobre a quantidade de alunos que visitaram ambos os museus. Ora, é o próprio X, né, a gente já conseguiu encontrar. Bom, então quer dizer que diante desses cálculos aí que vocês estão aí fotografando, não é verdade, na televisão de vocês, quer dizer que a quantidade de alunos que visitaram ambos os museus X, e pelas alternativas no item A, é um número primo, mas 6 não é primo não. Um número múltiplo de 7, 6 também não é múltiplo de 7. Um número divisível por 5, não é. Um número divisível por 3 e nenhuma das anteriores. Ora, você vai marcar aqui bonitinho que é um número divisível por 3. Ok, garoto? Belezinha? Pronto. Vamos aí passar agora aqui, né? Uma questãozinha aqui para Jonaldo, não é verdade? Como é que se diz? Para a gente fechar isso aqui, né? Eu espero que vocês tenham pego, né, essa questãozinha aí do Forshared. Diga, Ginaldo, quer falar alguma coisa, alguma bronca? Tá perfeita essa questãozinha, foi muito boa, a questão que envolve conjuntos, né? Sempre deixa eu tirar aqui meu óculos. Tirar seu óculos. Que eu estava lendo aqui né? Então, sempre está aparecendo a questãozinha envolvendo conjuntos e tal, e você tem que estar atento exatamente a essa dica importante que o professor Gibran falou a respeito de porcentagem, né? Ó, 20%, 25%, você tem que estar atento a essa representação. Quando você quiser calcular uma determinada porcentagem, né, você faça essa representação decimal que facilita, agiliza os cálculos. Tranquilo? Você vai ter esse processo. Se você quiser dar vamos supor, um aumento de 20% em cima de um valor nominal que você tem, então você pega esse valor, aumento de 20%, você multiplica esse valor por 1,20 ou 1,2 pode ser, né? Se quiser dar um desconto, você vai descontar, desconto de 20%. Então, você pega o valor que você tem, né, multiplica por 0,8. Por que 0,8 ou 0,80? É porque você descontou do inteiro, você tirou 20%, você tirou 0,2. Então, o inteiro menos 0,2 vai ficar o quê? 0,8. Então, você está dando automaticamente, quando você pega um valor
e multiplica por 0,8, é porque você está descontando 20%, certinho? Quando você multiplica um valor por 1,2, é porque você está dando um aumento, um acréscimo de 20%. Tranquilo, tudo bem? Gibran, você vai fazer a próxima questãozinha aí? Pode ser, ok? Pode ser? Pode ser, Passei. Pronto. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu só tirar isso aqui, né? Pronto. Okay. Vamos lá, questãozinha aqui de, no caso, uma questãozinha de matemática básica, né? Muito tranquila. Aí vamos dar uma lida aqui. Um bar vende suco e refresco de tangerina, né? Aí fala, ambos são fabricados diluindo em água e um concentrado aí no caso desta fruta, tá ok? Matemáticazinha básica aqui que no caso o Enem principalmente, o Enem adora, não é verdade? Então tá aqui, ambos são fabricados, né? Diluindo em água, né? Em água, um concentrado dessa fruta. As proporções são de 1 parte de concentrado para 3 de água. No caso do suco, 1 parte do concentrado para 6 de água. No caso do refresco, não é verdade? O refresco também poderia ser fabricado diluindo X partes de suco em Y partes de água. Se a razão, né? Se a razão X sobre Y fosse igual a quanto? Então, ó, pessoal, não vamos ficar aí pensando que é uma questão tão simples não, que aqui ela é bem complicadinha. Fala de novo, vamos dar uma desenrolar aqui. Tá lá o bar, né? O bar vende suco e refresco e tangerina. Ambos são fabricados diluindo em água, né? Um concentrado dessas frutas, né? As proporções são que 1 parte de concentrado para 3 de água, você faz o tal do suco. Já 1 parte de concentrado e 6 de água já não é mais suco, ele chama de quê? Ele chama de refresco, tá ok? É mais fraquinho, vamos assim dizer, não é verdade? Bom, enfim, aí ele fala, o refresco também poderia ser diluído em X partes de suco e Y partes de água, se a razão X sobre Y fosse, no caso aí, igual a quanto. Então aqui é uma questão mais complicada, você vai ter que, passa aqui para cá, aí você vai ter que, no caso aí, passa para cá, para eu aparecer, opa, de volta. Papai, você, no caso aqui, tem que ter aquela ideia de fração, né? Às vezes o que falta, né? O que é que está faltando. Você às vezes, sei lá, muitas vezes eu estou dando aula, estou passando aula, o cara fala, pessoal, olha, 5 sétimos, falta quanto para um inteiro? 5 sétimos, falta quanto para 2 sétimos? Então tomem cuidado com isso, questão de soma, de subtração, de fração, multiplicação, que a galera, queira ou não queira, ainda dá aquela enrolada, aquela questão de fração mista também, que é a parte inteira e a parte decimal, que dá a impressão que está multiplicando, que na verdade não está. Então tomem cuidado com isso aí, tá certo? Belezinha? Pois bem, vamos lá, vamos adiante. O que é que acontece? Passa para cá, para o computador de novo. Vamos para a resolução aqui da questão. Então, de novo, o que é que a gente tem? A gente fala aqui de novo, vamos voltar aqui para ler mais uma vez, na verdade. Ele fala que para você fazer, né? Para você fazer o primeiro, o suco, né? São 3 partes de água e 1 de concentrado. Já o refresco, são 1 concentrado e 6 de água. Bom, o refresco também poderia ser diluído, né, em X partes de suco e Y parte de água, se a razão fosse de Y, X para Y, fosse igual a quanto? Aí vamos ver isso aqui, deixa eu passar aqui rapidinho. Olha só, se o preparado, né, de suco é feito na razão de 1/3, né, se o preparado de suco é feito na razão de 1/3, ora, significa aí, né, cadê? Que para 1 copo de concentrado, adiciona-se 3 copos d'água. Então, tem 4 copos de suco. A gente está aqui melhorando a situação. Então, de novo, se o preparado de suco é feito na razão de 1/3, não é verdade? Está aqui bonitinho, ó. Se o de 1/3 significa que 1 copo de concentrado adiciona 3 copos aí no caso de água, ok? Aí ele fala, tem-se então aí no caso, 4 copos de suco. Vamos passar aqui, pronto. Um concentrado e 3 de água. 4 copos de suco, ok? Bom, aí o que é que vai acontecer? Preste atenção. Aí vamos para outra parte, que isso aqui que a gente falou foi sobre o quê? Foi sobre, no caso, o suco. Vamos ao refresco. Olha só. Se o preparado de refresco é feito na razão de 1/6, significa que para 1 copo de concentrado, eu vou adicionar 6 copos de água. Tá ok? Belezinha? Entenderam? Pronto. O que é que vai acontecer? Então, a gente vai ter 7 copos. Então, equação aqui, ó, 1 copo de concentrado, 6 de água, 7 copos de refresco. Bom, vamos mais. Deixa eu passar aqui. Para transformar suco
em refresco, eu tenho que acrescentar mais o quê? Mais 3 copos de água, é verdade? No suco. Logo, a razão de suco para água é de quanto? É de 3 para 4. Olha que interessante, não é verdade? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é o suco, né? Ou seja, 1 copo de concentrado e 3 de água dá 4 copos de suco. 1 copo de concentrado e volta. 1 copo de concentrado e 6 de água dá 7 copos de refresco. Mas eu quero transformar esse suco em refresco. Então eu tenho que colocar quantos copos de água? Ora, para eu transformar esse rapazinho aqui, ó, cadê a setinha? Pronto. Para eu transformar esse rapaz que é suco, para eu transformar ele em refresco, eu tenho que colocar aqui, ó, mais 3 copos de água. Ou seja, para transformar aqui, ó, suco em refresco, tem-se que acrescentar 3 copos de água no suco. Logo, a razão de suco para água seria, no caso, de 3/4. Se você for olhar direitinho, a alternativa correta seria, no caso, a alternativa D. Ou seja, é uma questão, passa para cá bem rapidinho isso. Perceba que é uma questão, né, que você tem que ter um certo raciocínio em relação à fração. É aquela velha história da matemática básica. O meu amigo, deixa eu quebrar aqui o raciocínio, que é Eduardo, não é? Eduardo Domingos aqui, ele está pedindo para eu dar um alô para ele e comentar porque é que eu estou com a camisa do ICDC. Eduardo, eu sou do metal, Eduardo, tá certo? Mas vamos voltar aqui para a fração. Pessoal, então de novo, toma cuidado com essa partezinha de fração, porque o Enem, né? O Enem cobra muito razão e proporção, né? O Enem cobra também o quê? Regra de 3, fácil ele cobra regra de 3. Juros simples, juros compostos, né? Essa parte de percentual ele cobra bastante. Inclusive a gente também está preparando já uma aula, né? Aí no caso de percentual, para a gente passar aqui na TV União, tá certo? Com os alunos aqui, tá certo? Da TV União. Amigo Jonaldo, próxima questão aí, já está preparado para a próxima questão ou não? Vamos nessa. Vamos nessa? Vamos embora. Vamos embora. Tem algum alôzinho aí pra gente passar pra galera? Só por enquanto, agora só até agora o Eduardo que estava falando aqui, querendo falar o tempo todo da minha camisa, só isso por enquanto. Beleza, então vamos embora para a terceira questãozinha aí no ar. Pode botar, Jonathan, no ar. Aí, beleza. Terceira questão. A proprietária da floricultura Flores Belas possui 100 rosas brancas e 60 rosas vermelhas e pretende fazer o maior número de ramalhetes que contenha cada um o mesmo número de rosas. Quantas rosas de cada cor deve possuir cada ramalhete? Então, ó, tá aí as alternativas: 5 rosas brancas, 5 vermelhas, 4 rosas brancas, 5 vermelhas, 5 brancas, 3 vermelhas, 10 rosas brancas, 5 vermelhas. Bom, vamos embora voltar de novo à questãozinha. Então, ela tem 60 rosas brancas e 60 rosas vermelhas. Então, ó, você vai lendo a questão, já vai grifando a informação numérica, né? E ele pretende formar o maior número de ramalhetes que contenha cada um o mesmo número de rosas de cada cor, tá? Ronaldo, deixa eu dar uma Fica deixa à vontade, aqui. fica à vontade. Dividir, ele quer dividir em tamanhos o quê? Tamanhos iguais. Máximos. Iguais, é claro, iguais. Ou seja, dividir em tamanhos máximos e, como o Ronaldo falou, iguais. Dividir em tamanhos máximos, passa para cá, ó, passa para cá. Dividir em tamanhos máximos e iguais. Isso lembra o quê? Divisores máximos M, D, C, tá certo? Ronaldo, com você, vai lá. Máximo divisor comum, tá certo? Máximo divisor comum, né? Então, ó, o que é que acontece? Vamos embora. Passa para mim aqui, Jonathan. Eu apareci, não foi? Foi. Ainda bem que eu não estava fazendo nada demais. Exatamente, não. Nunca está. Não. Olha, ainda bem que nada. Então vamos nessa, galera. Máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Então, ó, fique atento a esses dois conteúdos que sempre está aparecendo, tanto na UFRN como no Enem, tá? Então, como o Gibran falou aqui perfeitamente, então a intenção, qual é o comando da questão, né? O comando é que ela está pedindo para você fazer o quê? A proprietária da floricultura, ela quer dividir o ramalhete, tá? E pretende fazer o maior número de ramalhetes. Então, ó, ela vai pegar essa quantidade de flores que ela tem, né? E vai dividir de forma que seja o maior número de ramalhetes, né, possível. Então, vamos embora lá para a solução, Jonathan. Fica. Fazer, como você está vendo na sua telinha, o maior número de ramalhetes com quantidades iguais, na realidade, é você dividir o 100 e o 60, tá certo? Em
tamanhos máximos, tá? Então a gente vai ter que calcular o máximo divisor comum entre 100 e 60, que o processo é semelhante ao mínimo múltiplo comum, agora com um detalhe, né? Quando você tiver, tá aí, ó, colocando já os números primos para dividir, você deve colocar somente, como o próprio nome do assunto, né? O comando diz, máximo divisor. Tem que ser um divisor o quê? Comum, tá certo? Então, o número que você vai colocar aqui, ó... Como meu sobrinho Rodrigo fala, o mais grande. Né? O mais grande, tem que pegar o mais grande, o maior, na verdade. E tem que ser o quê? Um divisor comum. Número 2 divide 60, divide 100, ó, 50, 30, ainda dá por 2, ó. Continuando aqui, ó. 25 e 15, opa, já não dá mais por 2, né? Se nós estivéssemos extraindo o mínimo múltiplo comum, tá? O que é que eu colocaria aqui? Seria 3, porque o 15 é divisível por 3, né? Como nós estamos, né, querendo encontrar o máximo divisor comum, você vai ter que colocar somente divisores comuns, tá? Então, ó, 5, divide o 25 e 5, 5 e 3. Pronto, tá aí, ó. Feito o máximo divisor comum, né? Deixa eu falar que vale salientar também que no caso agora o 5 e o 3 são chamados números primos entre si. Ou seja, o único número que consegue dividir ambos ao mesmo tempo, passa para cá bem rapidinho, que agora não estou fazendo nada, né? Vale salientar também que não tem nenhum número diferente de 1 que consiga dividir o 5 e o 3 simultaneamente. Então, nesse caso, no máximo divisor comum, você simplesmente, o quê? Você para. Outra coisa também que existe e gera uma certa confusão aqui é o seguinte, é que muita gente pensa, né, na verdade, que, professor, primos entre si, os dois têm que ser primos? Obrigatoriamente, não. Por exemplo, 10 e 9, tudo bem. Nem o 10 nem o 9 são primos, mas entre si eles são considerados números primos, tá certo? Pessoal, passar aqui a vez para o Ronaldo, mas claro, antes eu vou não deixar de mandar o pessoal que está no Facebook aqui vendo a gente, a Carla Alves, né? E o Bruno Felipe Rebouças. Vai lá, Ronaldo, é com você. Bom, continuando a nossa questão, pode passar para a telinha, Jonathan. Máximo divisor comum, tá aí, ó, já extraiu o máximo divisor comum, máximo divisor. Então, o que é que você tem, ó? Qual é a conclusão que você chega? Tá aí, ó. Máximo divisor comum entre 100 e 60 igual a 20, ou seja, tem-se 20 ramalhetes de rosas com 5 brancas e 3 rosas vermelhas. Percebam que essa informação, ó, já está destacada ali embaixo, ó, destacada aqui de rosa. A quantidade de rosas de cada cor já está destacada aqui embaixo, ó. Ou seja, o ramalhete, as rosas brancas, que era a quantidade de 100, eles, ó, em cada ramalhete vão ter quantas rosas? 5 rosas. As rosas vermelhas, que o total de rosas vermelhas eram 60 rosas, em cada ramalhete, ó, vão ter 3 rosas vermelhas. Perceba o seguinte, ó, nessa questão, quando você extrai o máximo divisor comum, quais são as informações que você obtém aqui? Já está resumido aqui nessa frase, ó. 20 ramalhetes, o total de ramalhetes e a quantidade específica de cada tipo de rosa. Está aqui embaixo, ó. 5 brancas e 3 vermelhas. Então, ó, no que você extrai o máximo divisor comum, no que você calcula o máximo divisor comum, você tanto tem a quantidade total de ramalhetes, como a quantidade de cada tipo de rosa por ramalhete, né? Então, ó, já apareceu aí embaixo a alternativa correta, letra C, 5 rosas brancas e 3 rosas vermelhas. Ok? Tudo bem? Pode voltar comigo aqui, Jonathan. Né? Caro vestibulando, você que vai fazer o Enem, você tem que estar, mais uma vez, ó, reforçando, você tem que estar atento a esse tipo de conteúdo. Máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, né? Operações com números decimais, com frações, tá? Sempre está aparecendo. E fique atento ao comando da questão, né? Como nesse nosso exemplo que nós fizemos agora, o comando da questão era o quê? Dividir, certo? Dividir no maior tamanho possível. Então, máximo divisor como você falou, em comum. tamanhos iguais, né, João? Exatamente. Tranquilo? Gibran, alguma colocação aqui? Não, tô tranquilo. A questão é uma questãozinha. Eu acho que esse tipo de questão, na verdade, ela, claro, o Enem cobra também, mas a UFRN praticamente todo ano coloca uma questãozinha, e geralmente ela coloca alternando MMC e, no caso, MDC. Questão de MMC é quando tiver um período, uma repetição, a frequência, sei lá,
Às vezes o cara coloca, sei lá, dois faróis, né? Dois faróis, eles estão piscando, cada um pisca a cada 5 minutos, outro pisca a cada 3 minutos. Se eles piscarem simultaneamente agora, há quanto tempo eles vão piscar novamente, né? Então isso já é questão de quê? De MC, que você tem que tomar cuidado aí com isso, tá certo? Bom, tem outro rapaz aqui, mandar um abraço aí pro Israel Costa, falou que tá ligado aqui na gente pelo Facebook, tá assistindo nossas aulas. Então toma cuidado, de novo, eu aconselho, né, essa questão do MMC e MDC, que é a velha matemática básica, mas que cai com frequência, né, na UFRN, não é nem, mas a UFRN costuma muito colocar isso aí, tá certo? Belezinha? Bom, o que a gente vai fazer agora, uma questãozinha muito interessante de análise, né, combinatória. A Cecília aqui também, deixa eu falar aqui sobre... Passa para cá. Jonathan, passar para cá. A Cecília aí no caso, né? Cecília Solano também está assistindo a gente aqui pelo Facebook, tá certo? Uma das coisas que o pessoal do Overdose principalmente me cobrou muito era fazer um aulão, né, sobre jogos, que eu falo muito que em questão de probabilidade de análise combinatória, isso cai muito, questão sobre dominó, sobre xadrez, sobre baralho, né, sobre sudoku, ou é sudoku, não sei o nome daquele jogo lá, mas enfim, tangram. Dominó, eu não cheguei ainda a realizar, isso é uma coisa que eu ainda pretendo fazer um aulão com, sei lá, umas 20 questões, 30 questões só sobre jogos envolvendo muita coisa, gamão também. O pessoal falou, o pessoal que joga aliado, pode ser também sobre aliado. Não se esqueça que a UFRN e muito o Enem, na verdade, eles cobram muito essa questão do conhecimento de mundo. Eu sempre, quando estou ensinando probabilidade, uma das coisas que eu faço é aquela questãozinha de War, na verdade, sobre dados, os dados vermelhos e os dados amarelos. Então tomem cuidado com esse tipo de questão, que isso é uma questão mais voltada para o pessoal, para conhecimento de mundo, tá certo? Vou fazer uma questãozinha agora de análise combinatória, que envolve xadrez. Claro, a questão ela diz algumas regras sobre o xadrez, mas professor, se eu não souber, rapaz, se você não souber jogar xadrez, você vai ter uma desvantagem sobre o seu adversário, né? No caso, infelizmente, você vai ter que assimilar a questão, um cara que já sabe não, ele faz com certa facilidade e acabou-se. Então, vamos lá, passa pra cá bem rapidinho pra gente dar uma olhadinha aqui, isso, vamos lá, beleza? Olha só, o que é que acontece? No jogo de xadrez, a primeira jogada de cada um dos jogadores só pode ser executada por quem, rapaz? Eu acho isso muito legal. Só pode ser executada por um dos seus 8 peões ou por um dos seus 2 cavalos. Ou seja, assim que você vai começar a jogar o xadrez, você tem 8 peões. Né? Quem joga xadrez sabe isso aqui tranquilamente. Então, no caso aí, são 8 peões que estão na frente, então são as peças que estão atrás. As peças que estão atrás, infelizmente, elas não podem estar pulando. Que no caso seria o bispo, a torre, o rei e a rainha. Ou a dama e a rainha, como vocês queiram chamar. Então, só e o cavalo? O cavalo pode. Inclusive, o cavalo é a única pedra, como vocês queiram chamar aqui, né? Não pode pular. Então dá uma olhadinha aqui, preste atenção, olha que bonito. Então no jogo de xadrez, o que é que está acontecendo, né? A primeira jogada de cada um dos seus jogadores só pode ser executada com um dos seus 8 peões ou um dos seus cavalos. Sendo que cada uma dessas peças tem 2 maneiras distintas de fazer o seu primeiro movimento, verdade. Quando o peão, essa é a regra do xadrez, quando o peão passa para cá, quando o peão vai sair, primeira jogada do peão, ou ele anda duas casas para frente, ou uma casa só. Aí fica a escolha do jogador. Mas ele pode andar uma casa ou 2, ok? E no caso do cavalo, para quem sabe, o cavalo ele anda em L, né? Ele faz, professor, ele anda. Ou ele vai fazer, vou fazer um movimento aqui no ar, mas tudo bem. Ou ele anda para cá, quando ele vai, primeira jogada, ou ele faz assim, ou ele vem para cá. Ou seja, o peão, né? O peão ele pode andar uma ou 2 casas e o cavalo como anda em L, ou para a esquerda, sei lá, para um lado ou para o outro, esquerda ou direita. E aí vai, tá certo? Mas então, no caso, você tem os 8 peões, mais os 2 cavalos, não é verdade? Volta para cá para terminar de ler aqui a questão. No começo do jogo, cada peão e cada cavalo ocupa posições distintas, verdade? Não pode ficar uma peça em cima da outra, ok. O total de posições distintas que pode se formar após o primeiro lance, ou seja, a saída de um jogador e a resposta do outro é de quanto? Rapaz, se você souber um pouquinho de xadrez, você mata isso aqui fácil, ok? Beleza? Então preste atenção, olha que legal. Meu amigo aqui, Leonardo, passar aqui bem rapidinho antes que a gente comece a fazer a questão. Meu amigo Leonardo Fabrício que está repetindo aqui a minha frase aqui. Léo, que foi meu aluno, hoje ele é, na verdade, estudante de mestrado de física, já está bem no doutorado. Eu acho que ele está aqui repetindo aqui a minha frase aqui, que eu sou do metal. Eduardo, você sabe que eu sou. Então vamos lá, pessoal, vamos para a questão. Primeiro deixa eu logo colocar aqui
tabuleirozinho de xadrez, né? Olha que legal, facilitar o entendimento da questão. Para quem joga xadrez, acho isso fantástico. Tá aqui, tabuleiro de xadrez, bonitinho. Pessoal, eu vou aqui rapidamente falar que as peças tá aqui. Senhores, para quem tá vendo aqui, ó, torrezinha, cavalinho, bispinho, inclusive é um bispo da Casa Branca. Aqui no caso é o quê? Diga aí, Ronaldo. A rainha é o rei. Não Tô vendo direito não, que eu tô sem óculos. Rapaz, peraí, deixa eu ajeitar aqui, que saiu o bip. Aqui, ó, rainha, Sim. rei, volta, bispo da Casa Preta, cavalo Esse e aí torre. é a torre, pronto. É torre, essa aqui é a torre. Olha e aí. ó, os 8 peões da frente. Olha como essa questão é muito bem elaborada, muito bem feita. Quando você vai começar, quando você vai jogar, ou você sai com um desses 8 peões, tá aqui, ó. Ou sai com 18 peões, ou você sai com esse cavalo ou com esse. O resto, as peças aí estão o quê? Presas. Você não pode estar mexendo. Ok? Belezinha? Pois bem, olha só o que é que vai acontecer. Bom, você tem 8 peões. Cadê a setinha? Esses 8 peões, eles podem fazer quantas jogadas? Cada um pode fazer 2 jogadas, são 8 peões, ou seja, 8 peões, 2 jogadas, 16 jogadas. E os cavalos podem fazer também cada um 2, ou seja, na verdade você pode movimentar 10 peças, 8 peões, 2 cavalos, cada um com quantas jogadas? Com 2 jogadas, ou seja, você vai ter na verdade, para quem está saindo, sinceramente agora eu não me recordo, porque tem uma regrinha que sempre uma das peças, ou as brancas ou as pretas, elas sempre começam, não lembro agora qual é, mas tudo bem. Independente de qual seja a cor que vai começar, seja lá o que começar, ela tem quantas possibilidades de jogada, Ronaldo? 20, né? A resposta do outro, 20 jogadas também. Pessoal, bem rapidinho, olha como essa questão é interessante. Agora, se você sabe jogar xadrez e sabe análise combinatória, você detona ela. Como o primeiro jogador pode fazer 20 jogadas diferentes e o segundo também pode fazer 20 jogadas diferentes pelo princípio fundamental da contagem, ou seja, é como ele falou, olha que coisa bonita. É a jogada do primeiro jogador e a resposta do segundo. Pessoal, quando você fala a jogada, passa aqui para cá para eu falar aqui bem rapidinho para vocês. Quando você fala a jogada do primeiro e a resposta do segundo, pessoal, conectivo E, não é ou. Não é a jogada da primeira ou, não é a jogada do primeiro ou a resposta do segundo. Como o Ronaldo aqui já está dizendo, é claro. Se você for falar essa frase, pode botar aqui para os dois aqui para gente fazer o debate, não é, Ronaldo? Se você for fazer... Eu queria aparecer o Ronaldo, os dois juntos assim. Oi, alô? Assim. Alô, cadê o menino? Não, peraí que ele tá ali, tá com um probleminha técnico. Continue. Vou continuar. Queria que o Ronaldo aparecesse para embelezar mais aqui a noite, mas tudo bem. Então, de novo, como eu estava falando, quer botar a cabeça no meu ombro? Não, melhor não. Então, de novo, o esquema, como eu estava falando, é como você lê o que está acontecendo, né? Você quer a resposta, né? Que é a jogada do primeiro jogador e a resposta do segundo. Conectivo é E. O conectivo E não é soma, é o quê? Multiplicação. Você usa na parte de conjuntos, na parte de probabilidade. Você se estende isso para a partezinha lá de genética e assim vai, tá certo? Então, de novo, você tem 20 jogadas para o primeiro jogador e 20 jogadas para a resposta no caso do segundo. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, coisa fácil. 20 vezes 20, 400, pronto, passando aqui. 20 vezes 20, no caso você vai ter, no caso, 400 jogadas, ok? Tranquilo. Bom, a alternativa aí correta, sem muita bronca, ele fala aí que a alternativa é Johnny Boy, passar aqui a questãozinha para você, que eu acho que agora é uma questãozinha de probabilidade, se eu não me engano, né? Exatamente. Vamos lá, Ronaldo, com você. Mas antes da Quer falar do I do ou também? Não, tá tranquilo. O que você falou muito bem, né? O que o vestibulando tem que prestar atenção é justamente no conectivo, né? Ou é o quê? É a opção é a união, né? Como se diz, quando ele pergunta uma coisa ou outra, ele quer a união dos eventos, né? E o I não, o I é a interseção, tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tem que acontecer isso e aquilo também, né? Nós queria mandar um abraço para Rodrigo de Física, tá assistindo a gente. Tartaruga Ninja. Tá assistindo a gente. E, Rodrigo, você deve ter percebido, você viu como ele tá carinhoso, ele deita aqui a cabeça no meu ombro, é o papai. Inclusive, eu vou falar aqui, Gilvan Filho falou aqui pelo Facebook, manda um abraço pra mim, papai. Olha aí, papai. Eu ainda vou ser, eu tô perto, não vou ser seu pai não, eu tô perto. Maravilha, cara. Muito bom. Todos nós estamos muito felizes, Gibran. Eu tô mais, todo mundo aqui. Feliz, ansioso e tenso. Mas seus amigos aqui, muito, muito bom. Olha,
E antes da próxima questão, a gente vamos para um pequeno intervalo, né, Jonathan? Dá certo aí um intervalozinho para a gente tomar uma aguinha, tá ok? Nós vamos para um pequeno intervalo, né? E assim, o que é que acontece? Você que está ligado na nossa aula, né? Não perca. Próxima semana, quem vai estar aqui? A próxima semana vai ser tenso. Por quê? Vai ser o quê? Tenso por quê? Porque ali é mãe, não é? Ela é mãe de santo, já está se transformando na mãe de santo. Cosentino. Yara. Mãe Yara vai estar aqui, né? Vamos dizer assim, carinhosamente, né? Mãe Yara vai estar aqui. Exatamente. E ela vai estar aqui prevendo questões, porque ali é imoral. Não tem como. Ela e Tony vão estar fazendo aqui a dupla, Tony também de Química. Então vai ser o show da Química. Próxima semana, aguardem que vai ser perfeito. Vai ser sábado e domingo ou só... Estamos definindo ainda o horário porque vai depender dos aulões deles. Os meninos é aulão direto, então vai depender do casal horário. Mas próximo final de semana, com certeza, Mãe Yara vai estar aqui, Tony também, aulão de Química, viu? Dá para rolar um intervalo agora, Jonathan? Ok, galera, daqui um minutinho a gente volta, não sai daí não, viu? O Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui. Veja a tranquilidade de Fábio. Logo isto mudará. Pronto! A Flash recuperou o veículo e a satisfação do cliente. Flash, rastreando seu veículo 24 horas. Eleitor, você é o nosso convidado para conhecer as propostas de seu candidato para Natal. Nesta quinta-feira, dia 20, a partir das 19h30, você assiste ao vivo, aqui, na TV União, ao debate dos candidatos a prefeito de nossa cidade. Uma realização de Anata. Apoio Sinderne e Sindiguardas. Bom, vamos lá, galera, estamos de volta. Gilvan aqui nós estávamos combinando, né, o que nós íamos fazer agora e já voltou aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui, né? Espera aí, aqui, tô voltando aqui, muito bem. Gibran ali tá. Deixa eu passar aqui. Fala ali, Gibran, tá no ar. Eu sei que tá no ar. Tudo bem. Carol Cabral tá dizendo aqui, minha mãe tá quase aprendendo matemática com essa aula. Tá toda eufórica aqui. Tá certo. Manda um abraço aí pra sua mãe, Carol Cabral. Então vamos lá. Pessoal, antes da gente começar a nossa questão, né, para não interromper ela, pessoal do SEI Mirassol, do SEI Romualdo, a galera tá todo mundo assistindo, o pessoal do Marista também, do Auxiliadora, do Instituto Brasil, do Overdose, nem se fala, Overdose é imoral, a galera em peso assistindo. Overpau. Overdose aqui muito bem, o pessoal, todo mundo tá assistindo, meus alunos do pré, então o pessoal mandando abraço ao Anderson Ranieri, Lázaro Santos, tá? Eric também, Gilvanete Ferreira, tá? Everton Tales, tem uma galera aqui assistindo a nossa aula, né? Que bom, vocês com certeza vão conseguir absorver alguma coisinha, algumas dicas que nós estamos passando. Não só eu e o professor Papai Gibran, mas todos os professores que estão aqui na jornada, onde foi aula de História, próxima semana Química, então não perca. Vale a pena você estar aqui assistindo com a gente, porque você vai estar com certeza aprendendo alguma coisa, uma dica que você relembra, e isso vai ser fundamental para a sua aprovação no vestibular. Então, vamos embora, Jonathan, para a questãozinha? Valeu. Um casal planeja ter 3 filhos. Quem será esse casal? Volta aqui, Jonathan, de novo, porque vou explicar para você, cara, o vestibular. É uma temática, né? Essas questões, essas questões, quem elaborou? O professor Gibran, tá certo? E a quinta questão, né, um casal planeja ter 3 filhos.
Diga aí, por acaso... Pretende ter só um? É? Vai ser só Não, um mesmo, tá? Por enquanto. Sim, tudo bem, né? Porque Rochelle tem que voltar a ser fitness. Mas ela volta, cara. Rochelle é show, com certeza. Então vamos embora, vamos para a questãozinha aí, que essa aí não podia deixar passar esse comentário. Bom, um casal, Rochelle e Gibran, planejam ter 3 filhos. Legal. Sabendo que a probabilidade de cada um dos filhos nascer do sexo masculino ou feminino é a mesma, considere as seguintes alternativas. Alternativa 1, afirmativa 1. Alternativa não, afirmativa. Afirmativa 1. A probabilidade de que sejam todos do sexo masculino é de 12,5%. Afirmativa 2. A probabilidade de que o casal ter pelo menos 2 filhos do sexo feminino é de 25%. A probabilidade de que os dois primeiros filhos sejam de sexos diferentes é 50%. E a probabilidade de o segundo filho ser do sexo masculino é de 25%. A alternativa correta, aí tem as afirmações. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, somente as 1 e 3 são verdadeiras, 1 e 2, 2 e 3. Bom, vamos embora para a análise dessa questão. Todos do sexo masculino. Então, ó, a primeira afirmativa, ela diz o seguinte, a primeira afirmativa diz, a probabilidade de que sejam todos do sexo masculino é de 12,5%. É verdade. Por quê? Então, ó, o que é que acontece? A probabilidade de cada criança, né, nascer homem ou mulher é de 50%, 0,5%. Como são eventos independentes, então você faz o quê? Você multiplica as probabilidades. Então, ó, o fato do primeiro filho ter nascido... Pode mandar para mim, Jonathan, aqui? O fato do primeiro filho ter nascido homem, isso não implica dizer que o segundo filho... a chance dele nascer vai ser maior e tal. Não. A chance de cada um nascer homem ou mulher é de 50%. Né? Pegando o nosso texto. Fica à vontade, para mim, uma vez a gente estava numa conversa de mesa de bar, estava eu, Raulson e Carlos André falando sobre isso. Você vai lançando uma moeda, você lança uma moeda 10 vezes e só sai cara. Aí você vai lançar a 11ª vez. Aí a probabilidade de sair cara, qual é? Continua sendo 50%. Ou seja, o cara pensa, não, já saiu 10 vezes cara. Então não vai sair mais. Aí não é. Aí você vai lançar dessa primeira vez, não, continua sendo 50% cara, 50% coroa, porque como você está falando agora, sabiamente, são eventos, no caso aí, independentes. Eu estou falando isso aqui porque eu me lembrei de uma conversa de bar que a gente teve, a gente já estava bom sobre isso. Estava bom, né? Tava bom, eu, Raulson e Carlos André. Acho que foi lá no Gringos, inclusive. Pronto, o que acontece, Gibran, é que às vezes, normalmente, a gente costuma pensar como um todo, né? Realmente, você lança várias vezes, né? Se eu pensar, caramba, vou jogar a moeda 11 vezes. Não, 10. Aí sai tudo cara nas 10 vezes. A outra você pensa que tem que sair, né? Vai sair cara novamente. Se a pessoa pensar como um todo, a pessoa, não tem condição, não, é muita sorte, né, e tal, a pessoa diz isso. Mas assim, se você deve pensar não como um todo, você deve pensar individualmente. Então, ó, qual é a chance individualmente da moeda dar cara ou coroa? 50%. Qual é a chance de nascer homem ou mulher? 50%, individualmente. Então, ó, pode botar na questãozinha, Jonathan. Olha, então, ó, o primeiro 50%, 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, eventos independentes, você multiplica as probabilidades, as chances de cada um acontecer, total 0,125, ou seja, 12,5%. A primeira, ela é o quê? Ela é verdadeira. Tá certo? Segunda alternativa, ou segunda afirmativa que diga, desculpe, a probabilidade do casal ter pelo menos 2 filhos do sexo feminino é de 25%. Então tá aí, ó. 2 filhos do sexo feminino é de 25%. Então olha só, essa segunda alternativa, como vocês estão notando aí, ela é falsa, né? Diga aí, Gibranzinho. Diga aí. Por que ela é falsa? Eu tenho o quê? A chance de nascer os 3 do mesmo sexo é de o quê? É de 12,5. 0,5. Meio por cento. 0,5 cada um. Então, ó, ele perguntou o quê? A probabilidade do casal ter pelo menos 2 filhos do sexo feminino é de 25%. Tá certo? 2 filhos do sexo feminino.
Bom, no caso ele fala pelo menos 2 Pelo menos 2. Aí você está calculando, na verdade, aqui dele ter o quê? As 3 situações para que ele não tenha exatamente o quê? O complementar. Exatamente o complementar, de não ter. Porque 2 filhos de sexo feminino. Como ele quer 2 filhos de sexo feminino, calcule logo o quê? O complementar, que é o que ele não quer, que fica mais interessante, fica até mais fácil de você, no caso aí, resolver essa situação. Que em questão de probabilidade de análise combinatória, muito mais, às vezes é melhor você calcular o quê? O que você não quer, né? Para depois aí você tira do 100% e calcula o quê? O que quer. Deixa eu passar aqui bem rapidinho. A mãe, não é? A Carol Cabral, ela falou que está assistindo aqui a questão, ela disse que resolveu a questão de xadrez bem rapidinho, né? Aí manda um beijo para ela para incentivar a menina, a mãe da Carol, a estudar. Carol, sua mãe está pedindo para estudar, estude, filha. É bom, tá certo? Meu pai falava muito isso, ruim com estudo, pior sem ele. Vai lá, Jonaldo, continue aí. Bom, na terceira afirmativa ele diz o quê? Né? Vamos embora para a questão. Bora. A probabilidade de que os 2 primeiros filhos sejam de sexos diferentes é 50%. A probabilidade de que os 2 sejam de sexo diferente é 50%. Isso aí vai ser verdade. Por quê? Ó, os 2 primeiros sejam de sexo diferente, ou seja, homem e mulher. Então, ó, ou mulher e homem, né? Então, quer dizer, olha o conectivo ou. E dentro da questão, o conectivo I também, né? Então, olha só, 2 primeiros sejam de sexo diferente, homem ou mulher, 50% para cada um, 25%. Ou mulher e homem, que pode acontecer as duas coisas, né? 25% também, você, conectivo ou é união, então você soma... Comentou agora há pouco, né? Você soma as probabilidades, as porcentagens, como se diz, e você tem o quê? 50%, né? Portanto, a afirmativa verdadeira. E a quarta afirmativa, ele perguntou o quê? Vai deixar aí na telinha, Jonathan. A probabilidade de o segundo filho ser do sexo masculino é de 25%, né? A probabilidade do segundo filho ser masculino é de 25%. Vamos lá, ó. Tá aí, ó. Note que tanto o primeiro, né? Tanto faz o primeiro e o terceiro filho, o que interessa pra gente é o segundo. Ele está perguntando o quê? De volta aqui à afirmativa, ele disse: a probabilidade do segundo filho ser do sexo masculino é de 25%. Não interessa o primeiro nem o terceiro. Que muita gente, às vezes, numa alternativa dessa, passa aqui para mim, muita gente, a alternativa não fala sobre o primeiro e o terceiro, mas aí o cara vai em cima delas. Ele não está se importando, ele não comenta nada, você exclua, faça de conta que não existe nem o primeiro nem o segundo filho e só dê importância... Nem o primeiro nem o terceiro. No primeiro filho só deu importância ao segundo filho, acabou. Então, você se atenha ao que a questão, o que é anunciado, ele está aí pedindo, tá certo? Vamos lá, João. Normalmente é comum, né? Como eu já até disse hoje, a pessoa pensa como um todo, né? Pensa sempre nos 3 filhos. Preste atenção, o Enem está cobrando demais isso. Você tem que estar ligado no comando da questão, tá certo? E ele diz, ó, a probabilidade de que o segundo filho seja do sexo masculino é de 25%. Jonaldo, voltando aqui para essa questão aqui, Isabel Elaine, passa aqui para mim. Isabel Elaine aqui, ela tá pedindo para eu mandar um abraço para ela, tá falando que até que meu semblante mudou depois que eu descobri que você, papai, tá dizendo que você é o papai. Ah, Isabel. Isabel, papai da turma de humanas, né? Aham. Você, do Overdose, você é o papai do ano. Obrigado, Isabel, valeu. Terminei a questão, Jonaldo. Vamos lá. Então, ó, pode botar na questãozinha, o pessoal já deu uma sacada, mas só para reforçar. Então, ó, queremos que o segundo filho seja do sexo masculino. 50%, como a gente já comentou, né? Portanto, a alternativa correta é a letra A. Lembrando que, comigo aqui, Jonathan, Gibran, no início da aula, ele já comentou isso, então o pessoal que de repente chegou agora, né, do meio para o final, essa listinha, ela tá no Face, né? Eu coloquei, na verdade, no Twitter e coloquei no Face. Né? Tá lá na minha timeline e nas minhas últimas postagens no Twitter. Mas, caso alguém queira, pelo Face ou pelo Twitter, manda um e-mail que depois eu passo para vocês a lista com as questões, tá certo? Beleza? Sem maiores complicações. Carol Cabral também tá aqui nos assistindo. Ela é a mãe dela, na verdade, né? Pronto, você já tinha falado, né? Tá o pessoal, todo mundo ligado aqui, né? Fala também aqui falar sobre Eduardo, né? Eduardo Domingos, que ele é amigo tanto de Ian quanto de Chester. E pedir para Ian e Chester não ficarem me ligando de madrugada, né? Para eu
para eu ir para o Gringos, não. Que agora eu sou pai, eu sou um homem direito, fico em casa. Olha, tá certo? Minha mulher. Cara, Parou essa esculhambação. Viu, Eduardo? Fale para seus amigos pararem de fazer isso. Outro recadinho aqui, antes da gente ir para a sexta questão, né, que já está aqui no ponto, né? Outra aula imperdível. Todas são imperdíveis, todas são, mas tem umas que são clássicos, né, Gilberto? Tem umas que são clássicos, né? A de Mãe Yara no próximo final de semana, né? Indiscutível. Fala isso, tá nosso certo? amigo Bruce já tem uma data marcada, professor Bruce Lee de História. Ainda não tem a data marcada, mas Bruce disse que vai estar aqui. Edson Carlos também. De óculos escuros, Bruce? Talvez. Talvez, né? Claudinho de Geografia, Claudinho disse. O Mano Agenor também. Agenor. Wanderson de Biologia, lá do CDF, professor Wanderson. Vamos entrar em contato com o Fininho, que é gente boa, um amigão nosso também. Com certeza ele vai estar por aqui. Inclusive, Fininho agora há pouco foi pai, né? E pronto, a aula do papai vai ser, né? Então, o que é que acontece? Uma aula também vai ser muito interessante aqui, que a gente não pode perder, né? Dentre outras, né? Vai ser uma aula de Geografia. 2 professores do Marista, né? Professor Josilane de Geografia e professor Luiz Carlos de Geografia. Ele vai estar aqui com a gente, vai ter aulão do professor Luiz Carlos. Luiz Carlos vai Luiz Carlos de Geografia vai estar aqui com a gente, bom. né? Ele, professor Josilane do Marista. Josilane? Josilane do Marista, mais conhecido como Cabeção, carinhosamente conhecido como Cabeção. Sim, isso aqui é assim. Agora eu sei. Lembrou? Agora eu sei, trabalhei com ele no Hipócrates Zona Norte. Agora eu sei quem é. Professor Cabeção, Josilane vai estar aqui com a gente. Professor Luiz Carlos também de Geografia. Inclusive ele está assistindo a aula hoje, né? Eles dois já estão se organizando. Vai ser uma aula muito interessante de Geografia, envolvendo Rio Grande do Norte, Brasil. Então, é uma aula que vai ser bastante aguardada. O professor Miranda de Inglês também vai novamente retornar aqui com a gente. Questãozinha pronta? Vamos lá, pode passar então, para lá. Deixa eu ler aqui bem rapidinho, falta pouco tempo, né? Ele fala o seguinte, olha como essa questão é muito interessante. Um método utilizado pelos gregos para medir o raio da Terra consistia em observar a linha do horizonte. Medir o ângulo θ, que tinha OH, fazia com a vertical OA. E medir OA conforme as figuras 1 e 2. Fazendo desse raciocínio, como o θ vale 80 graus e OA 100 metros, e considerando que o seno de 80 graus é aproximadamente 0,894, posso concluir que o raio da Terra vale aproximadamente quanto? Primeiro deixa eu passar isso aqui para você, olha como é legal. Tem essa torre aqui, olha, diz que essa torre aqui, ela media quantos metros? 100 metros, não é verdade? E esse ângulo aqui, eles conseguiam medir, esse ângulo que é com o raio aí da Terra, era de 80 graus, Então a Terra era mais ou menos, olha, fazendo aqui a figura aqui, a torre 100 metros de altura, o ângulo 80 graus. Como é que esses caras, como é que esses gregos faziam isso, eu não sei, mas eles conseguiam, Com aproximação tinha um certo erro, não é verdade? Mas hoje em dia tudo bem. Aqui, raio da Terra e raio da Terra. Eles também sabiam do conhecimento deles, que era uma galerinha muito sábia naquela época, para os recursos, Eles sabiam que o seno de 80 graus era de 0,894. Rapaz, ali era o pensamento da humanidade, Pois bem, aí vamos lá. O que é que ele quer, na verdade? Saber aproximadamente, claro, com um pequeno erro, o raio da Terra. Vamos passar aqui. Olhando para essa figura, a gente primeiro tem um triângulo retângulo, inclusive facilmente de perceber que aqui em H é exatamente o ângulo de quantos graus? De 90 graus, porque é exatamente quando ele tangencia ali, bem bonitinho, a questão do horizonte, tá ok? Mas vamos lá, passando aqui. Coletando os dados da figura, da figura dessa que chama de figura 2, na prova aí, que é a questão dentro do vestibular. Tem-se que, aí vamos lá. Aí no caso, O, deixa eu colocar aqui, O, C, que seria exatamente 100 mais o raio. Aí aqui, H mais C é o raio, não é verdade, que é o raio da Terra. Aí, por sua vez, não é verdade, pelo triângulo, que é o triângulo grandão, o OCH, está aqui o triângulo grandão, o OCH, tem-se que. Bom, o que você vai ter aqui é o seno desse ângulo, o seno não, desculpa, na verdade é o seno, o seno mesmo, exato. Está aqui o ângulozinho θ, cateto oposto e hipotenusa, Então, seno de 80 graus, R, que é o raio da Terra, sobre quem? O R, mais esse 100. Na verdade, esse 100 é muito pouco em relação ao raio, mas você tem que colocar. Então, você vai ter aqui no caso, e claro, não vamos esquecer, o seno de 80 graus, 0,894, que era uma informação que os gregos, já naquela época, sabiamente já tinham, não é verdade? O que é que você vai fazer? Olha só para essa partezinha aqui, esqueça a questão do seno de 80, que já substituiu por 0,894, 100 mais R, passa para o outro lado, tá aqui bonitinho,
você vai ter 100 multiplicado, deixa eu até colocar aqui, ó, cadê o, tá aqui, 100 multiplicado por 0,84 dá 98,4 e aqui você vai ter R multiplicado por esse valor aqui que é o 0,984. Me enrolo pra caramba com esses números quando eu vou falar. Bom, passa esse rapazinho para cá, você vai ter um R menos 0,984R, que você vai encontrar aqui no caso, pronto, 0,016R. 984, aí você tem que dividir, né, por quanto? Por 0,016R, essa partezinha chatinha, né? 98,4 dividido por 0,016. Tem que fazer, o Enem gosta. Deixa eu passa aqui para cá bem rapidinho. O Enem adora essas contas que, sinceramente, eu acho que isso não avalia o conhecimento do aluno. Porque para mim, matemática, o que avalia é a questão do raciocínio. Mas esse número aqui é muito chato, muito complicado de se fazer, mas o Enem gosta dessas contas chatas. Fazer o quê? Mandar um e-mail, né, para nossa presidenta, não é? Para ver o que ela faz. Não gosto muito, mas fazer o quê? Vamos lá, passa para cá de novo. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Quando você fizer essa divisão, vai ter que ter bíceps para fazer, né? Você vai ter aqui o raio, é aproximadamente 6.150, né? O raio da Terra, já sabiam que o raio da Terra tem aproximadamente 6.150 metros. Rapaz, eu acho que dessa vez a gente acabou bem rapidinho, a gente acabou no tempo. Deixa eu colocar aqui a alternativa letra C. Passa aqui para mim, para a gente fazer umas considerações finais e eu passar aqui para o nosso âncora jornal. Quem quiser no Facebook, no Twitter, a lista, né? Essa lista com essas 6 questões estão disponibilizadas, tá certo? Vou passar para vocês aí, para quem quiser, tá ok? Ronaldo, sim, boa noite a vocês. Espero estar aqui novamente antes do vestibular, com aula de porcentagem. A gente vai ver aí o que é que faz. Ronaldo, muito obrigado aí pelo convite. Estamos sempre aí atentos. Passar aqui para o nosso amigo Ronaldo. Boa noite, pessoal. Que já tá estourado o tempo. Só consideração rápida. Toda reta tangente a uma circunferência é sempre, como o Gibran falou, perpendicular ao raio. E o treinamento para o Enem faz parte também desse treinamento operações com números decimais. Não deixe isso de lado. Treine tudo. Se você quer passar no Enem, no vestibular, operações com números decimais. Vez por outra tá pintando uma questãozinha como essa, tá? Tempo esgotado, muito boa noite. Valeu, galera. Até a próxima final de semana. Eleitor, você é o nosso convidado para conhecer as propostas de seu candidato para Natal. Nesta quinta-feira, dia 20, a partir das 19h30, você assiste ao vivo, aqui na TV União, ao debate dos candidatos a prefeito de nossa cidade. Uma realização de Anata. Apoio Sinderne e Sindiguardas.